Meu nome é Maria Inês, eu sou coordenadora do Núcleo Pedagógico. Nós atendemos os professores das séries iniciais. A nossa videoconferência de hoje vai tratar da questão da leitura nos anos iniciais. Em fevereiro desse ano letivo, a Secretaria nos enviou as avaliações da aprendizagem para que pudéssemos diagnosticar como se encontravam as nossas crianças nos segundos, terceiros, quartos e quintos anos. A avaliação das séries iniciais do ensino fundamental, ela nos possibilitou algumas decisões. A aplicação, a tabulação dos resultados e o tratamento dessas informações permitiu que os professores identificassem quantos e quais alunos não dominavam determinados conteúdos, tanto na área de linguagem quanto na área de matemática. Nós observamos uma grande incidência de erros em algumas questões. Nessa videoconferência, então, nós vamos focar, a princípio, alguns conteúdos de leitura e alguns gêneros textuais específicos. Se vocês observarem as avaliações, vão constatar, que alguns textos informativos fizeram presentes em todos os anos avaliados. Os temas, eles são distintos, mas as capacidades, os comportamentos e os procedimentos envolvidos no tratamento das informações contidas nesses textos, ele requer um trabalho no espaço escolar bem planejado e bem estruturado. Promover a aprendizagem da leitura e da leitura com compreensão, uma leitura proficiente, envolve um conjunto de ações e práticas pedagógicas específicas que o professor precisa dominar. As expectativas de aprendizagem, elas são norteadoras das nossas práticas, portanto, nós não podemos perdê-las de vista. O quadro que se segue, que eu vou apresentar para vocês agora, é um recorte dos conteúdos de leitura que necessitam ser ensinados na escola. Aí vem aqui o quadro. Observem no quadro que, no primeiro ano, nós temos 3 expectativas de aprendizagem relacionadas às questões da leitura. A primeira delas é ler com o apoio do professor e dos colegas textos de diferentes gêneros, como, por exemplo, os contos, os textos instrucionais, os textos expositivos de divulgação científica, as notícias, e isso com diferentes propósitos, apoiando-se em conhecimento sobre o tema, do texto e as características de seu portador, do gênero e do sistema de escrita. Na segunda expectativa, nós observamos que o aluno já é incentivado a ler por si mesmo textos diversos, como placas de identificação, listas, manchetes de jornal, legendas, história em quadrinhos, as tirinhas, os rótulos, entre outros, utilizando-se de índices linguísticos e contextuais para antecipar, inferir e validar o que está escrito. A terceira expectativa no primeiro ano já diz respeito ao quê? A ler por si mesmo. Ler por si mesmo textos conhecidos, tais como as palendas, as cantigas, os poemas, E os procedimentos serão sempre do quê? Do ajuste do falado ao escrito. No segundo ano, nós já observamos que essas expectativas, elas se mantêm e é exigido da criança já uma leitura com autonomia dos textos, que ele sabe de memória. Então, ler por si mesmo os textos conhecidos. Num outro momento, nós observamos que nessas expectativas, a terceira delas é ler por si mesmo os textos de diversos, além das placas de identificação, que é exigida lá no primeiro ano. Vamos para o terceiro ano, nós observamos já que essas expectativas, elas se ampliam e já é exigido da criança a participação em rodas de leitores, com indicações e tudo mais. A quarta expectativa, do terceiro ano, é que no processo de leitura, o aluno seja capaz de utilizar recursos para compreender ou superar suas dificuldades de compreensão, como, por exemplo, pedir ajuda dos colegas, do professor, reler o trecho que provoca dificuldade, continuar a leitura com a intenção de que o próprio texto permita resolver suas dúvidas ou consultar outras fontes, se necessário. No quarto ano, nós temos 6 expectativas de aprendizagem. Dentre elas, que vai ampliando esse processo de leitura com compreensão, é ler por si mesmo os textos de diferentes gêneros, os contos, as fábulas, os mitos, as lendas, as crônicas, os poemas e os textos teatrais,
né, que são os textos também da esfera jornalística. No 5º ano, nós vemos as mesmas expectativas presentes, mas tanto no 4º como no 5º ano, nós observamos que esse processo de colaboração, de uma leitura compartilhada, ela está presente. A 6ª expectativa nos diz mais ou menos isso, ó. No processo de leitura, utilizar recursos para compreender ou superar dificuldades de compreensão, como, por exemplo, pedir ajuda aos colegas e ao professor para reler o trecho que provoca dificuldade, continuar a leitura com a intenção que o próprio texto permita resolver as dúvidas ou consultar outras fontes, entre outros procedimentos. Então, nas séries iniciais do ensino fundamental, nós observamos que todo esse processo é feito com a colaboração dos pares e com a colaboração do professor, que é o parceiro mais experiente e detentor do conhecimento nesse processo. Voltando ao nosso trabalho aqui, como podemos observar, né, desde o 1º ano, nós observamos que os alunos, eles são colocados em situações reais de leitura e leituras com diferentes propósitos. No 1º ano, ele estará em processo de aquisição e compreensão do sistema, mas já podemos garantir que ele seja capaz de realizar uma leitura de ajuste do falado ou escrito com textos que ele já sabe de memória. As parlendas, as cantigas, como vocês viram, são os textos mais indicados para essa faixa etária. Em cada guia do programa Ler e Escrever, o professor pode encontrar as orientações necessárias para desenvolver o seu trabalho. Nesse quadro 1, nós observamos que as exigências, elas vão gradativamente aumentando e espera-se um pouco mais dos alunos. Logo, espera-se também que o professor organize sua rotina contemplando conteúdos de leitura, visando a aprendizagem de comportamentos, de procedimentos e capacidades de ler, né? Reconhecemos a importância da avaliação diagnóstica nesse primeiro momento, como essa que a Secretaria nos enviou. Mas nós destacamos no decorrer da nossa exposição a importância da avaliação processual, aquela que é realizada pelo professor diariamente no exercício das suas funções. A água do planeta vai acabar, 2º ano. Fofo e ameaçado, 3º ano. O que é chuva ácida, 4º ano. Salve a mantiqueira, 5º ano. Estes são os exemplos, né, dos textos que foram contemplados na avaliação diagnóstica. Exige do leitor capacidades, comportamentos e procedimentos distintos daqueles, né, que são mobilizados quando se lê, por exemplo, para se divertir. O quadro 2, né, que eu vou apresentar para vocês agora neste momento, ele também, né, vai clarear um pouco mais a questão dos conteúdos de leitura a serem ensinados no espaço escolar. Vamos ao quadro 2, então. O que o professor precisa fazer para desenvolver o comportamento leitor do aluno? Antes ele tem que anunciar a leitura a ser feita, explicar os motivos da escolha, apresentar o contexto de produção, quem é o autor, o título, o portador, o gênero, a editora, trazer informações complementares, anunciar o ilustrador, ler partes de introdução, partilhar informações sobre a coleção que está sendo apresentada e usar estratégias de antecipação. Durante o processo da leitura, cuidar para que todos possam ouvir a leitura, de preferência em roda, apresentar sua leitura pessoal com uma entonação devida, com as pausas, com emoção, com o encantamento, lembrando que o professor nesse processo é modelo. Fazer interrupções de acordo com as possibilidades de seu leitor para criar suspense ou fazer antecipações. Nunca interromper a leitura para explicar palavras. As crianças, dentro desse contexto, poderão inferir seus significados. Possibilitar que as crianças falem como em repetições, participem da leitura, algumas músicas, algumas histórias com intervenções dos alunos. E depois, né, da leitura, tecer seus comentários, é claro, sobre o que foi lido, instigar as crianças para que façam o mesmo, opinando e trocando pontos de vista, reler trechos para possibilitar maior compreensão, ou trazer na interação com o texto, ou confirmar e retificar as interpretações sugeridas. No segundo quadro, nós vamos tratar dos procedimentos, dos propósitos de leitura. Por que a gente lê? Quais são os propósitos de ler? Uma hora a gente lê para estudar, lê para se divertir, lê para se informar, lê para dramatizar.
E quais são os procedimentos? Para cada tipo de leitura, nós temos uns procedimentos específicos. Então, ao ler uma revista, nós folheamos e depois escolhemos o que vai ser lido. Se nós lemos um romance, nós temos que ler linearmente, capítulo por capítulo, certo? E quando estamos procurando livros para estudar determinado tema, nós consultamos os índices, lemos as apresentações, a orelha, para buscar pistas que nos indiquem se o assunto será tratado nesse livro, certo? Então, esses estão aí os propósitos, os procedimentos de leitura que precisam ser contemplados no espaço escolar. Nosso objetivo é promover agora algumas reflexões sobre as questões propostas na avaliação enviada pela Secretaria, para que os professores possam pensar nos conteúdos de leitura e na organização das salas em agrupamentos produtivos. Os movimentos metodológicos, se vai ser em dupla, no coletivo, individualmente, as modalidades que organizam as rotinas, tais como os projetos, as sequências didáticas e mesmo as atividades permanentes, aquelas de todo dia, são apenas formas de orientar a prática pedagógica. Essas práticas elas não podem ser esvaziadas do conteúdo a serem aprendidos. Hoje estamos tratando dos conteúdos de leitura. Um aluno que acerta, por exemplo, e acertou, nós temos casos aqui na nossa diretoria de alunos que acertaram 80%, 100% da prova. Ele demonstra estar lendo de forma autônoma, pois compreende o que lê e é capaz de assinalar a alternativa correta. Compreender que esses alunos podem colaborar com o avanço dos demais faz toda a diferença na hora de pensarmos nos agrupamentos produtivos. Analisar as questões onde houve maior incidência de erros e compreender que conteúdo os alunos precisam dominar possibilita o redirecionamento da prática pedagógica. Agora, cabe ao educador planejar inúmeras ações para reverter os resultados e promover o avanço daqueles alunos que ainda não dominam os conhecimentos necessários para ler com autonomia. Então, agora nós vamos às nossas reflexões e, para iniciar, num primeiro momento, nós precisamos pensar por que avaliar, E aí vocês vão vendo nessas lâminas desse PowerPoint, que nós começamos com este questionamento: por que avaliar? Você, na escola, está avaliando o tempo todo. E com que finalidade você está avaliando? O único sentido da avaliação, como afirma Demo, é cuidar da aprendizagem. E qual é o propósito da avaliação nos anos iniciais? Ou seja, verificar a capacidade de ler e compreender o que está escrito. E verificar a capacidade de escrever e comunicar-se. Se você escreve e não se comunica, logo você não escreveu com a coerência devida, não é? Então, o que é ler? Quem lê melhor? Lê melhor quem consegue recuperar as características do contexto de produção do texto, articulando-as com o seu repertório pessoal de conhecimentos, de modo a utilizá-las tanto para antecipar possíveis sentidos do texto, quanto para ajudar a interpretação que se vão realizando ao longo da leitura. E como acontece essa leitura? Esse processo de compreensão e interpretação supõe que sejam localizadas as informações no texto, sejam inferidos sentidos de palavras, expressões que não se conhecem, que sejam articuladas informações de diferentes trechos de um texto, que sejam sintetizadas as informações semânticas do texto lido, articulando-as com outros textos ou convivências do leitor. A leitura final, então, o que é? É um processo que supõe, além disso, que o leitor contrapõe a palavra do texto à sua própria, compreendendo criticamente. Então, a fruição do texto, a apreciação de uma leitura, de um texto literário e a crítica é o grau mais avançado do desenvolvimento das capacidades de ler, E como se ensina a ler? Se ensina a ler, portanto, deve supor a tematização dessas capacidades de leitura requeridas para tanto, possibilitando ao aluno constituí-las e ampliá-las ao longo da sua trajetória escolar. Quais conteúdos de leitura podem ser ensinados na escola? Como eu já disse, os comportamentos leitores, os procedimentos de leitura
e as capacidades. Que capacidades são essas? Olha, no primeiro momento, lá no primeiro aninho, a gente já viu a capacidade de decodificação, de compreensão da língua, né? A capacidade de compreensão e a capacidade de apreciação e réplica, que é essa capacidade de criticar um texto, né? A réplica do leitor em relação ao texto, a interpretação, a interação com os diferentes gêneros e os propósitos dos mesmos, né? A avaliação em síntese, então, é um juízo de qualidade sobre dados relevantes, tendo em vista uma tomada de decisão. E essa foi a decisão que nós tomamos. Nós pontuamos algumas questões onde houve maior incidência de erros, verificamos que toda essa questão, todo esse trabalho está centrado na questão da leitura e, portanto, nós contemplamos esse conteúdo aqui no nosso trabalho. Eu vou passar a palavra, então, para minha amiga Dali, que vai falar, então, sobre essas questões. Olá, eu sou Darli Pantojo, também faço parte da equipe do Núcleo Pedagógico. Então, como a Inês comentou, nós vamos refletir um pouquinho sobre os resultados da avaliação da AP que nós realizamos agora no primeiro semestre, em 2015. Importante deixar bem claro que o nosso objetivo com todo esse trabalho é identificar as questões em que as crianças mais tiveram dificuldades em resolver, né? E focar, então, no que fazer depois dessa identificação e como fazer. Na verdade, o diferencial aqui para vocês é esse como fazer. Então, nós trouxemos algumas sugestões didáticas, né, de algumas situações didáticas que visam trabalhar as habilidades envolvidas nas questões que as crianças menos acertaram. Então, olhando para o primeiro slide, vocês podem perceber, a primeira questão que nós vamos tratar aqui, então, é justamente a primeira da AP, que diz respeito a um trabalho de localização de informações explícita diante de um texto. Aqui, nesse caso, as crianças tinham que localizar no texto o que era a mesinha, que é justamente um remédio preparado com substâncias diversas. Esse portador textual, ele é considerado de complexidade média, porque ele tem uma abordagem científica, ele adota uma abordagem científica. Isso é importante, temos isso como indicador. Depois, as crianças também tinham que voltar ao texto para localizar essa informação. E diante do quadro de referências, da matriz de referência do SARESP, essa questão aqui, ela é considerada de nível básico. Isso pressupõe que os alunos precisam aprender a dar respostas condizentes com o que o autor escreve e com a pergunta feita. Então, o que nós precisamos ensinar para os alunos diante desta habilidade? Nós precisamos ensiná-los a comprovar suas hipóteses, voltando para o que o texto diz. E isso é um movimento muito importante que precisa ser ensinado, né, no trabalho com informações explícitas. Qual é a sugestão, então, para que as crianças consigam, então, desenvolver essa habilidade de localizar informações explícitas? Bom, primeiro, o passo mais importante é conhecer bem os textos de divulgação científica, porque muitas vezes as crianças não conseguem localizar informações nesse tipo de texto por desconhecê-los. E propor boas situações didáticas. Nós tivemos, então, se vocês puderem acompanhar no próximo slide, na página 153 do livro de texto dos alunos, nós temos ali uma justificativa, praticamente, do porquê trabalhar com texto de divulgação científica colabora para o desenvolvimento desta habilidade. Então, aqui, olhando para o slide, vocês podem perceber que são textos que têm uma linguagem clara e precisa. E, normalmente, os autores não costumam emitir opiniões sobre o assunto, mas eles fazem descrições e dão explicações. Isso significa que esse gênero textual, ele atende de forma bem específica a habilidade de localizar itens de informação explícita. Pois esse tipo de texto tem, como já disse, né, escritas objetivas, diretas, em uma linguagem clara e precisa. E o que nós temos hoje na rede para colaborar, então? Nós temos no livro texto do aluno uma coletânea de textos científicos que vocês podem encontrar na página 154 até a página 167.
Então são vários textos de divulgação científica que podem ser lidos e vocês podem então fazer esse movimento de ler e localizar uma informação explícita dentro desse gênero textual. A segunda questão, que as crianças mais tiveram dificuldades na rede, aqui na diretoria de ensino, foi a questão de número 6. Vocês podem acompanhar no slide. É uma questão considerada de nível básico, de acordo com a matriz de referência do SARESP, e que trabalha basicamente a questão das variações linguísticas, né, de natureza social ou geográfica. Então as crianças precisam identificar esta variação. Pensando na habilidade, já dá para imaginar por que o personagem Chico Bento foi então escolhido para essa análise. As crianças aqui tinham então que saber que se tratava de um personagem, né, de uma fala comum no interior do estado de São Paulo. Muitas crianças, das nossas crianças, não conseguiram identificar essa marca de variação linguística. Bom, o que envolve esse trabalho? Esse trabalho, ele envolve a reflexão. Propostas, situações didáticas que envolvem questões reflexivas. Por quê? Nós precisamos apenas apresentar os gêneros aos alunos, só que refletir. Aquelas nossas rodas de conversa tematizadas, no qual o professor lança boas perguntas para que as crianças reflitam sobre, né, no caso, sobre a habilidade envolvida. E isso acontece quando nós lançamos mão do diálogo, né? Quando fazemos, então, as nossas rodas, quando refletimos, por exemplo, aqui nessa questão, sobre os diferentes falares que existem no nosso país. Como é que as pessoas falam no Rio Grande do Sul? Como é que as pessoas falam no Rio de Janeiro? Como é que as pessoas falam no interior de São Paulo, né? Por que esse personagem fala desse jeito? Então, na verdade, é um trabalho reflexivo, no qual o professor leva o tema, né, e tematiza essa problemática com as crianças. O que nós temos de sugestão para essa atividade? Esse slide que vocês estão vendo, da plataforma do Currículo Mais, e é um vídeo, na verdade, do Chico Bento, onde tem o título Na Roça é Diferente. Então, ele vai mostrar, basicamente, como é que se vive na roça, contrapondo, então, com o que acontece na cidade com o seu primo, né? Então, nós temos o link que vocês podem acessar, e quando se trabalha com vídeo, é muito interessante a reflexão após. Eu não posso assistir por assistir, nós sabemos bem disso. Então, o que nós precisamos fazer? Tematizar, né? Boas perguntas. Então, exige o quê? Bom planejamento. Não posso apenas levar o vídeo, tenho que problematizar, eu tenho que planejar e para ter um retorno positivo, então, das crianças. Uma outra questão que as crianças apresentaram certa dificuldade é a questão de número 7. Também se trata de leitura de histórias de quadrinhos. Só que aqui o foco é outro, né? O foco não é mais a questão, então, da linguagem, mas é a questão da análise dos recursos gráficos visuais para atribuir sentido ao que está sendo lido. Então, nós vemos aqui que as crianças precisam estar trabalhando com atividades, né, com histórias em quadrinhos, basicamente, que articulam a linguagem verbal e não verbal. Só isso é suficiente? Não, as crianças também precisam refletir com boas perguntas feitas pelo professor sobre o que exatamente a linguagem não verbal está apresentando na história, não é? E também é preciso tornar observável aos alunos as diferentes formas do autor fornecer pistas ao leitor sobre o que ele está querendo dizer. Isso é um trabalho muito interessante, porque é um trabalho de observação. Tornar observável é simplesmente observar. O que quer dizer esse balão em forma de guarda-chuva, né? O que quer dizer esse gesto do Cascão? Querendo dizer, não sei, ou não me importo com isso. Então, todas as características é que fazem a criança, então, inferir uma informação, né, atribuindo sentido ao que está sendo posto. Bom, o que nós temos hoje na rede para auxiliar o trabalho com esta habilidade? Olhem, por favor, no slide, que vocês vão perceber que na página, nós colocamos aí direitinho para vocês, na página 111 do Guia de Planejamento das Orientações Didáticas do 2º ano, nós temos uma proposta interessante que é de leitura compartilhada.
De que gênero textual? Da história em quadrinhos. Então vocês vão perceber que o objetivo dessa orientação aqui, qual é? Primeiro, aproximar-se das características das histórias em quadrinhos. Segundo, utilizar as imagens e aquilo que você lê para construir o sentido do texto. Nós podemos até nos pautar nesse último objetivo, né? Eu quero construir sentidos. Então, essa leitura compartilhada, ela vai colaborar bastante para o desenvolvimento dessa habilidade. Sobre o planejamento, o próximo slide vocês podem acompanhar, diz assim, que quando é que eu preciso realizar? Porque, na verdade, né, a modalidade organizativa, no qual contempla a leitura compartilhada, ela tem a questão da atividade permanente. Então, leitura compartilhada de história em quadrinho tem que aparecer quando? Uma vez por semana, pelo menos, só que de forma permanente. Toda semana nós precisamos, então, fazer esse tipo de leitura. A duração aproximada diz nos estudos que é de 50 minutos. E tem também, muito interessante, algumas dúvidas que os professores acabam tendo, né, a respeito da leitura compartilhada. Por exemplo, e se os alunos demonstrarem poucos conhecimentos das histórias em quadrinhos? O que é que eu faço? Em vez de acompanharem suas cópias, os alunos ficarem olhando para você. O que o professor deve fazer? Os alunos pedirem para ler em voz alta em seu lugar. Então aqui tem algumas dicas, algumas sugestões de como realizar esse trabalho. Então, ele encontra-se na página 111 do Guia de Planejamento do segundo ano. A próxima questão que vamos analisar é a questão de número 8 da AP, que é um texto de divulgação científica também, só que essa habilidade, ela se encontra no nível adequado. O que é que as crianças têm que realizar nesse texto? Elas têm que entender a relação, aprender a estabelecer relações de causa e consequência entre segmentos de um texto, sendo que a causa é relativa a um fato referido pelo texto e a consequência está explícita. Quando lemos a habilidade, já percebemos que vai desenvolver essa habilidade se as crianças lerem. Então, elas precisam ler textos de diferentes gêneros, né? No qual o professor, por meio de questionamentos, vai levar então seus alunos a refletir que certos fatos geralmente suscitam consequências. E perceber também que é necessário lançar mão de diferentes estratégias de leitura. Aqui é muito importante, porque é o ler para estudar. Então, eu vou ler um texto de divulgação científica para estudar. E quando vamos estudar, nós vamos lançar mão das estratégias. Quais são? Eu vou antecipar, eu vou fazer uma checagem de hipótese, eu vou fazer algumas inferências, né? E no comportamento, eu vou grifar, eu vou voltar ao texto, eu vou ler, reler para atribuir sentidos. E tudo isso é importante, então, nesse trabalho com textos para estudar. Quais são as sugestões? Olha, nós da equipe do ciclo 1 localizamos no material do 3º ano do projeto Animais de Jardim, no qual as crianças têm que produzir um verbete. Para produzir um verbete, as crianças precisam, então, ler muito texto de divulgação científica. E vocês vão perceber que, na página 186, um dos objetivos com esse trabalho de leitura de texto de divulgação científica, do ler para estudar, ler para saber mais, é justamente ampliar a competência leitora e desenvolver as capacidades de ler para estudar. Ou seja, localizar informações, marcar e anotar partes importantes do texto. E no encaminhamento, vocês vão perceber que a proposta é de um trabalho em duplas, em grupos, em quartetos, né? Mostrando, então, para a compreensão da leitura, eu posso utilizar o outro. O outro pode ser importante para a minha compreensão. Então, é uma sugestão bem interessante, no qual vocês podem utilizar para que os alunos desenvolvam essa habilidade, né, de conseguir, então, estabelecer relações de causa e consequência. Bem, e a última atividade que nós vamos apresentar a vocês também diz respeito à história em quadrinhos, né, que é a questão de número 10. Vejam no slide, é uma atividade considerada de nível básico, né? Só que aqui o foco é a questão dos recursos expressivos gráficos visuais.
no qual as crianças então tinham que entender que a fala do personagem estava causando efeito alto e devagar. Para essa atividade, a recomendação pedagógica é que as crianças, então, trabalhem vários gêneros ligados às histórias em quadrinhos, como cartoon, charges, caricatura, tirinhas cômicas, só que, novamente, de maneira reflexiva, né? Não é apenas apresentar, é preciso o professor planejar boas perguntas para que, então, as crianças possam participar dessa interação. E a sugestão que nós deixamos para essa atividade, também para essa questão, é, no Guia de Planejamento e Orientações Didáticas do 2º ano, a leitura compartilhada. Como vocês conhecem, né, essa proposta, essa estratégia, a leitura compartilhada realmente ela tem a função de atribuir sentido ao que lê. E é mais uma vez, então fica aqui a segunda vez que nós estamos recomendando, né, ou sugerindo um trabalho com a leitura compartilhada de que forma? De forma reflexiva e que aconteça de forma permanente na rotina, né? Que aconteça uma vez por semana, pelo menos, no qual as crianças possam ponderar, inferir, participar da análise, observar, enfim, para que elas possam, então, se desenvolver, que é o nosso maior objetivo. E para encerrar, a Inês vai falar um pouquinho mais sobre o que vem a ser, então, a avaliação no contexto escolar. Modalidades da avaliação formativa. Nós falamos da avaliação diagnóstica, né? Pontuamos todas as questões onde houve maior incidência de erros para que a gente pudesse planejar as nossas próximas ações, mas é bom entendermos que são 3 as modalidades de avaliação, como vocês estão vendo aí nesses slides, presentes no processo de ensino-aprendizagem. E o critério que distingue uma da outra é o lugar que a avaliação ocupa em relação à ação docente, certo? Então, dependendo da finalidade do momento e do uso que o professor faz do resultado da avaliação escolar, na relação do ensinar e do aprender, ela pode ser, sim, diagnóstica, formativa e somativa, cumulativa, certo? A avaliação diagnóstica. Qual é o propósito dessa avaliação? Vocês podem também pensar na possibilidade de elaborar uma avaliação diagnóstica no espaço escolar, assim como a Secretaria nos mandou essa avaliação agora. E para que serve, então, essa avaliação diagnóstica? Para detectar a presença ou ausência de conhecimentos e habilidades prévios, certo? Averiguar causas de repetidas dificuldades de aprendizagem, fundamentar a organização de uma nova unidade de ensino. Vou passar para uma próxima unidade, mas será que os alunos já dominam determinado conhecimento para que eu possa passar para a ação seguinte? A avaliação diagnóstica, né, ela tem a capacidade de identificar as características do aprendiz para determinar seus pontos fortes e seus pontos fracos. E ajustar o programa de estudos de professores e alunos, porque em alguns momentos nós temos que pensar que estratégias vamos usar para aprender aquele aluno que tem mais dificuldade, que recursos eu posso usar, né? A Darli, na sua fala, trouxe para a gente um currículo mais. São inúmeras atividades propostas pelo Currículo Mais que você pode fazer uso no cotidiano escolar para garantir a aprendizagem de alguns conteúdos que os alunos não dominam. A avaliação formativa, né, ela também tem seus propósitos. Quais são os propósitos dessa avaliação formativa? Constatar se os objetivos de uma sequência de ensino foram alcançados. Fornecer dados para o aperfeiçoamento dos processos de ensino e de aprendizagem. E a avaliação formativa? A avaliação formativa, você, através dela, pode levantar os indicadores necessários à regulação, remediação da atividade de ensino e de aprendizagem e guiar e otimizar as aprendizagens em andamento. Em que momentos, por exemplo, quando nós estamos falando, o conteúdo aqui abordado são os conteúdos de leitura. Quantos gêneros a Darli trouxe, né? Houve uma grande incidência de erros, por quê? Porque os alunos não tiveram condições de ler e compreender o que o texto apresentava. Então, a avaliação formativa vai determinar o grau em que o aprendiz dominou uma determinada tarefa. Ele está lendo com proficiência? Ele compreende o que ele lê? Né? Uma tarefa de aprendizagem e detectar a parcela da tarefa que não foi dominada. Na avaliação formativa, ela é informativa por natureza, né? Nenhuma informação é excluída.
nenhuma modalidade de coleta e de tratamento desses dados é descartada. Então, ela é orientadora. Orientadora para o professor repensar o ensino e para os alunos dimensionarem suas aprendizagens. Eles próprios podem se autoavaliar. Eles mesmos podem ver quais são os requisitos para que eu faça uma boa leitura, para que o colega compreenda aquilo que eu estou lendo, se eu estou lendo com clareza. Né? Na avaliação formativa, por natureza, também ela é corretiva da ação didática. A princípio eu falei, né, que a avaliação, ela é quem determinava a forma como eu ia elaborar, né, o ensino para que a criança aprendesse. Então, ela articula os dados coletados à ação remediadora e produz maior variabilidade didática, porque eu tenho que pensar em diferentes estratégias. E é formativa toda a avaliação que auxilia o aluno a aprender e a se desenvolver, ou seja, que colabora para a regulação das aprendizagens e do desenvolvimento no sentido de um projeto educativo. Isso quem diz é o Pierranot, lá em 1999. E para finalizarmos, com relação a esse conteúdo de leitura, porque essa videoconferência, nós fizemos uma avaliação diagnóstica e ali nós tínhamos contemplado vários conteúdos, né? A Secretaria trouxe a avaliação com muitas questões de leitura e algumas questões e trabalhos, inclusive, de produção de texto. Nessa primeira vídeo, nós buscamos contemplar as questões relacionadas à leitura. No próximo momento, talvez, a gente pense na possibilidade de trabalhar com as questões de produção textual. Mas agora, pensando em tudo isso que eu acabei de dizer para vocês, é importante frisar, né, que trabalhando com os textos e situações reais, né, do aluno na relação com os diferentes gêneros no espaço escolar, é importante a gente frisar que os sentidos dos textos eles não são fixos e imutáveis. Isso significa aceitar que os sentidos eles são negociados, construídos ao longo do ato de ler. Vocês estão aí agora, né, participando de vários projetos que foram trazidos pela formadora do Ler e Escrever, que é o Sarau Literário, o projeto, né, da leitura dramática e o audiolivro. São recursos distintos, textos diferentes, que serão abordados na sala de aula com um único propósito, com um único objetivo, garantir a proficiência à leitura. Né? E uma relação que envolve, né, essas relações estabelecidas com esses diferentes textos, uma relação que envolve o texto, o leitor, o autor, os outros textos, outros leitores, nós falamos também da relação de colaboração, né, da leitura colaborativa, da leitura com os pares, né, em quartetos, como a colega colocou, né? Ela, dessa forma, os sentidos, eles não serão os mesmos para todos os leitores. Mais do que impor uma resposta correta, nós sugerimos que vocês, educadores, procurem fazer com que os alunos dialoguem entre si, dialoguem com vocês e dialoguem com outros textos, para que haja diálogo e para que o educador possa expor suas opiniões livremente. É necessário possibilitar estratégias de leitura compartilhada, leitura em dupla, em grupos. Afinal de contas, a leitura e a compreensão, elas consistem em um grande diálogo com a vida e com os textos que estão ao nosso redor nas nossas vidas. Espero que vocês tenham compreendido, né? Aqui no final nós apresentamos a bibliografia, as fontes de pesquisa, né? Nos pautamos muito na avaliação diagnóstica e no material que o programa nos oferece para corrigirmos os rumos. Esperamos que vocês compreendam e que façam bom uso dessa videoconferência em diferentes momentos no espaço escolar, fazendo recortes, né, significativos daquilo que vocês querem abordar lá no dia do ATPC. Nós sabemos que às vezes a videoconferência é longa, mas existem tantos pontos aí que vocês podem estar recortando para fazer essa análise e trabalhar com seus professores aí no espaço escolar. Esperamos que vocês tenham, né, compreendido nosso propósito aqui na Secretaria de Educação, na Diretoria de Ensino de Sorocaba especificamente, e contamos com vocês para que façam uma avaliação do nosso trabalho, para que possamos aprimorar esse novo formato de formação para os nossos professores da rede. Tudo bem? Eu agradeço, então, a oportunidade de estar aqui falando com vocês.